Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você está nesse vídeo é porque você ou é um estudante de psicologia ou é um profissional da área de psicologia buscando, né, autonomia financeira para conseguir sobreviver dessa profissão. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os atendimentos online, por que que eu decidi trabalhar somente com atendimento online. E eu sei que algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre se funciona, se dá para a gente se conectar com o paciente, né? Como que é a vida de um profissional que trabalha totalmente online. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixe-me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. E se você gostar desse conteúdo, já me siga para que o YouTube possa te recomendar novamente outros vídeos meus para você assistir. E é isso, vamos para o conteúdo desse vídeo. Eu acho que muitas das nossas dúvidas são geradas porque a gente quer saber antecipadamente se dá certo ou não. Porque muitas das vezes a gente vai precisar deixar um segundo emprego ou o nosso primeiro emprego, né, nossa primeira fonte de renda, para viver totalmente da psicologia clínica e às vezes não demora um pouco, né, até a gente conseguir ser valorizada da maneira que a gente imagina. Então, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história para inspirar você a tomar essa decisão ou não. Primeiramente, gente, a gente tem que partir do ponto em que você é uma pessoa como eu, né, que não tem os pais, não tenha patrocinadores, não tenha quem te financie, você fez a faculdade com muito esforço, foi desafiador para você, e a partir daí a gente entende que você e eu temos um ponto de partida, que é o quê? Eu preciso sobreviver com a psicologia. Eu não posso deixar totalmente meu primeiro emprego para poder viver só da psicologia, principalmente online. Eu preciso conciliar, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Logo assim que eu terminei a faculdade, como muitos, né? Eu via os meus colegas de trabalho tirando o CRP e eu ainda estava numa situação delicada financeiramente e emocionalmente também. Então, para mim, foi muito desafiador, foi muito difícil. Porém, logo depois que eu me recompus, eu consegui, né, me organizar, eu tracei um planejamento. Quando eu me estabilizei emocionalmente, eu precisava me organizar financeiramente para que eu conseguisse me dedicar totalmente à psicologia clínica. Então, antes de você fazer algumas coisas, você precisa se organizar em outras. Se você está emocionalmente abalada por alguma coisa, se você tem problemas financeiros, talvez possa te dificultar a focar somente na psicologia, porque vai dar de início um trabalho para você, captação de paciente, manter esses pacientes, às vezes não vão ser o suficiente para você pagar as suas contas do mês. A gente está falando de um tipo de profissional que não depende de marido, não depende do pai, não depende do auxílio, né, de terceiros para poder sobreviver. Então, assim, um profissional que começou numa clínica, abriu uma clínica, ele tem financeiramente condições para poder manter aquilo por um longo período, até ele conseguir fazer com que aquilo dê certo. A mesma coisa, um profissional que já consegue investir, por exemplo, num CNPJ, né? Então, assim, são várias questões que a gente deve verificar. Se você é um profissional que tem desafios financeiros como eu tive, esse vídeo é para você. Se não, não é. Se você tem como investir financeiramente aí de 5 a 10 mil reais na sua carreira inicialmente, você vai estar pronto, né? Você vai conseguir lotar sua agenda de uma maneira muito rápida, porque é tudo sobre tráfego pago, sobre divulgação, sobre publicações, sobre divulgar no Instagram, que isso é grana, é dinheiro. Então, assim, esse vídeo é para quem realmente precisa de uma estratégia, né? Então, eu vou te liberar essa estratégia aqui que eu segui no meu processo e hoje eu vivo 100% da clínica online. Então, vamos lá? Primeiro, né, por que que eu decidi? Trazia muito mais flexibilidade, eu tinha como cuidar do meu filho, que na época era pequena, eu não queria terceirizar a criação dele. Então, assim, eu precisava me ajustar. O que que eu fiz? Inicialmente, eu procurei um trabalho home office, meio período, que me desse ali um valor mínimo para que eu conseguisse manter as minhas contas, minhas despesas, meu aluguel, enfim. E depois, né, do meu trabalho de home office, que era o trabalho que eu era assalariada ali, tinha carteira assinada, eu seguia para o atendimento online. Como que foi esses primeiros pacientes online? Primeiro, eu ainda estava atendendo presencialmente, só que ficava inviável eu ficar me locomovendo, porque às vezes o dinheiro que o paciente pagava da sessão era justamente o que eu gastava de locomoção. Então, assim, eu estava meio que pagando para fazer esse atendimento. Então, com o tempo, eu fui entendendo isso, fui me ajustando, mas ali para ter experiência, eu segui, tá, gente? Então, assim, eu já tinha um emprego home office e fazia atendimento sábado, domingo, né? Os dias que eu podia. Os dias que eu não estava com meu filho, eu conseguia conciliar. Então, o início é bem complicado. Então, cada um vai ter um desafio diferente. Lembrando, gente, que se você tem dinheiro para investir, seu marido tem grana, você tem grana, vai ser diferente a sua história. Então, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem tem uma dificuldade, né? Tem uma situação financeira delicada, mas ama a psicologia clínica e quer atuar como psicóloga clínica, tá? E principalmente trabalhando da sua própria casa, do conforto da sua casa.
Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, é o seguinte: eu terminei minha faculdade e, como eu estava passando por uma situação delicada, eu acabei não tirando meu CRP de imediato. Então, eu não tirei o CRP, me resolvi, me elaborei, né, fiz o que eu tinha que fazer e depois eu fui para uma pós-graduação, ainda com pouca grana, ainda com muita dificuldade. Terminei minha pós-graduação em TCC, que é a especialidade que eu escolhi, né? Então, em outro vídeo eu vou falar um pouquinho por que eu escolhi essa especialização, mas eu escolhi essa abordagem enquanto eu estava me programando para fazer os atendimentos, né? Eu me especializei primeiro, me resolvi na minha abordagem para eu ter uma linha de raciocínio para os meus atendimentos. A minha abordagem me ajudou muito a me dar mais confiança e mais segurança no que eu estou fazendo, porque eu tenho um princípio ético muito forte comigo, porque eu estou lidando com vidas, com problemas sérios de outras pessoas, né? Que às vezes tudo que ela tem é o terapeuta para desabafar, para conversar. Então eu preciso ser profissional, não posso só usar do tempo desse paciente para poder vamos botar, encher linguiça, né? Eu preciso ser profissional, eu preciso estar compromissada com o meu paciente. Então, online, gente, uma das coisas que o paciente consegue perceber é justamente o seu comprometimento, é a sua intenção em ajudá-lo. É o seu interesse, é o seu conhecimento, a sua base, o que você está falando. Você tem que ser muito mais explicativo. O paciente não vai só parar na tela do seu celular na sua frente, numa chamada, e você falando, 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 ou o paciente só falando, falando, falando. Então, não sei se é um pouco da minha abordagem, mas quando a gente trabalha online, a gente precisa ter um pouco mais de empenho, um pouco mais de vontade, de interesse, né? Já ouvi relatos de profissionais que fazem a unha enquanto o paciente está falando os problemas dele. Então, assim, o paciente ele consegue ler você também como profissional, o seu interesse em querer ajudá-lo, a sua vontade de querer ajudá-lo. Então, o primeiro ponto é você focar no paciente. Ele está na sua tela e você precisa prestar atenção. Como que eu me exercitei nessa área? Eu comecei fazendo os atendimentos online através do plano de saúde. Eu recebia ali pouquinho, mas era um pouquinho que me ajudava a me desenvolver, a crescer. Eu tive um fluxo de paciente muito grande, então eu ouvi muita coisa, isso me exercitou a minha escuta ativa, né, para perceber o problema que o paciente estava falando, para atentar mais para o paciente. Então, eu fui exercitando ali muito. Eu atendia quase 200 pacientes de plano de saúde, gente, por mês. Então, assim, era muito paciente. Com o tempo, eu fui gravando conteúdo também para rede social, fiz um perfil profissional do Instagram com muita dificuldade, gente, com muita. Não era essa explosão de informação, eu não sabia nem o que era chat GPT para me ajudar a organizar os meus conteúdos, o meu portfólio ali, que é o Instagram. Então, assim, são essenciais para a sua imagem. Então, se você é um estudante de psicologia, você já pode iniciar fazendo conteúdos, criando, né? Não, eu foco em trazer reflexões, não de fazer um atendimento terapêutico através de vídeo, tá? Siga aqui alguns passos que você vai melhorar. Isso não é funcional para o paciente, né? E a gente pode eu costumo, né, como profissional, entender que quando uma pessoa pega o meu vídeo, ela pode interpretar o meu vídeo de qualquer forma. Né? Então, assim, muitas das vezes, até no setting terapêutico, o paciente tem uma dificuldade de entender o que ele precisa fazer, ainda mais através de um vídeo, né? Nem tanto explicativo, só com alguns passos. Então, assim, nem tudo que serve para um paciente serve para o outro. Então, essa coisa do genérico não é muito funcional, mas dá para você criar alguns conteúdos que de repente sobra uma grana, você contrata um profissional para te ajudar, né? Criando o seu conteúdo, seu perfil profissional, é bem relevante. Então, assim, primeiro de tudo, organize o seu perfil, né? Organize, tire fotos profissionais, se for o caso. Eu, quando fiz o meu perfil, eu tirava foto do celular. Então, assim, não era tão profissional. Eu fui tirar foto profissional ano passado, né? Que eu falei assim, vou dar um investimento, né? Fazer um investimento em fotos profissionais e tudo mais. Então, assim, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você precisa olhar com atenção, porque a sua imagem traz confiança para o paciente, né? Ele se sente seguro. Quantos pacientes me viram na rede social e falaram, eu me identifiquei com você. Então, essa também é uma ferramenta que você pode utilizar para você captar pacientes, ou seja, primeiro você vai lá, começa do começo, gente, é do começo mesmo. Talvez começar em alguma clínica física, começar a atender plano de saúde online, né? Tem muitas plataformas que você pode se cadastrar e começar a atender. Então, assim, tem muitas maneiras de você fazer o atendimento online. Agora, viver da clínica particular já é um outro processo, né? Porque quando você se filia a um plano de saúde, você vai trabalhar muito, né? Como eu falei, citei, são mais de 200 atendimentos. Mas, em compensação, você ganha muita experiência. E eu não fiquei nem um ano nisso, gente, porque justamente eu já fui tendo ambição em outras coisas, né? Eu usei a plataforma de atendimento de plano de saúde como um trampolim para eu alcançar outros objetivos.
Nesse próximo tópico, eu quero conversar com vocês justamente sobre como eu fiz para que eu vivesse 100% da clínica online, tá? Não vou falar que foi coincidência, né? Ou sorte. Eu acho que foi fruto do meu trabalho, sim. Eu construí um perfil no Instagram, comecei a criar conteúdos, comecei a me consolidar na internet, né? Me fazer vista de uma maneira profissional. Me cuidei para ter um perfil pessoal diferente do meu perfil profissional. Não misturei as coisas, né? Funciona para algumas pessoas, mas para mim não funcionava. E eu consigo sobreviver hoje totalmente do meu atendimento online. Eu não faço nenhum outro tipo de serviço, eu não trabalho para nenhuma empresa, eu vivo só dos meus pacientes fazendo terapia online. Então, assim, isso eu não construí do nada, isso foi processo, né? Então, aos poucos, é uma construção, né? Então, assim, eu fui muito indicada pelos meus próprios pacientes que viam seus resultados e falavam de mim para os seus amigos, para familiares, e eu aí comecei a ter um fluxo de pacientes, né? Eu não fiquei desesperada, eu não fui gananciosa, eu tenho alguns pontos, né, que eu trabalhei também, fiz atendimento social, né, bastante atendimento social também, esse até social me indicava outros pacientes, então eu tudo enxergava uma oportunidade não de me promover, mas de fazer o meu trabalho, algo que eu gostava de fazer, e quanto mais eu fazia, mais eu me tornava não excelente, tá, gente, mas me tornava melhor, porque então, assim, a cada paciente que passa por mim, eu tenho a oportunidade de conhecer as suas questões e de trabalhar elas e de ajudá-los a manejar as suas questões, porque é para isso que eles chegam até a gente, né? Então, assim, o primeiro de tudo foi justamente o meu perfil profissional, de forma que me consolidava, de forma que eu conseguia me mostrar como uma terapeuta de respeito, de profissionalismo, de ética, né? Então, assim, eu consegui me projetar dessa forma na rede social, e isso fazendo como eu falei, separando as coisas, né? Trabalho, trabalho, vida pessoal, vida pessoal. Então, eu projetei o meu perfil profissional para ser um perfil profissional. Hoje eu produzo conteúdo aqui nesse canal e nas outras plataformas, justamente para poder continuar essa missão de trazer reflexões para as pessoas, para fazer com que o paciente se identifique com o meu trabalho, se identifique com a minha maneira de falar, com a minha maneira de perceber algumas questões, e isso traz, sim, paciente. Então, eu tinha essa percepção de que eu tinha que trazer um perfil, né, profissional, um perfil legal, bacana, informativo, mas ao mesmo tempo interessante, limpo, né? Então, assim, a gente vai ter que não saber sobre tudo, mas se você quiser se projetar nas redes sociais, você vai ter que saber o básico, tá? Ou você contrata uma pessoa que possa te ajudar nisso, se você tiver condições né, de investir. Outras oportunidades é o CNPJ. Assim que você tira o CNPJ, você consegue trabalhar, né, para empresas ou para algumas plataformas que só aceitam um profissional de psicologia se ele tiver o CNPJ. Então, isso vai te dar uma nova oportunidade, né, de atender também. Tem algumas plataformas que você não precisa, só o CRP você já faz atendimento. Mas se você quiser ampliar, né, você já começa a ganhar um pouco mais se você tiver o CNPJ, tá? Então, recebi indicações, e aí boca a boca, né? Um foi indicando para o outro, mas as pessoas já tinham para onde ir. Então, antes de você querer divulgar o seu trabalho, garanta, né? Certifique-se de que você tem material para aquela pessoa acessar, para ela te ver na rede social. Quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, quando você procura um profissional, a gente já vê logo o Instagram. Às vezes as pessoas podem até validar, né, o quanto aquele profissional é bom através do quanto de seguidores ele tem, né? Mas no meu caso eu não precisei disso, eu acho que o boca a boca, o meu trabalho com outros pacientes, eu tenho alguns, eu peguei alguns feedbacks, né, de pacientes e postava. Hoje em dia eu não faço tanto isso porque eu já estou com alguns pacientes já tem alguns anos. Eu faço normalmente feedback no início dos atendimentos, então eu já estou com alguns pacientes há muito tempo e a partir daí eu não fico toda hora, todo mês pedindo, né, feedback, mas normalmente no início eu pedi os feedbacks, né, para poder trazer isso como conteúdo para mim, para que isso pudesse me ajudar a trazer uma visão profissional para outras pessoas que me procuravam. Então, eu pedi alguns feedbacks, eu fiz um perfil profissional limpo, claro, né, com como eu queria me projetar. Então, assim, você também teria que estudar isso. Como que você quer se projetar? Tem psicólogos fazendo humor, tem psicólogos que garantem ali através de outras formas, né? Podcast, sei lá o quê, né? Mas você tem que entender qual é o seu perfil. Sabrina, eu não quero ter que me expor para trabalhar online só com paciente. Eu não vou te dizer que é impossível, tá? Mas eu estou falando aqui a forma que funcionou para mim. Então, assim, se você não quiser se expor na rede social, como que as pessoas vão te procurar?
Como que uma pessoa vai te procurar lá dos Estados Unidos, né? Ou lá da Europa? Essa coisa de também, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer sua agenda sem você ter que fazer isso. É difícil, né, gente? Tem que ter uma fórmula mágica, né, para algumas coisas, porque posso dizer por mim, gente, não foi fácil, foi difícil, mas eu trabalhei duro durante 3 anos e hoje eu consigo viver da psicologia online 100%. Ponto 3, né? Se eu puder te dar um conselho, né? Um conselho para você que está começando, é justamente comece, né? Comece a se planejar, comece a ter a sua linha, né? De visão, de o que você busca, do que você quer, né? Pesquise realmente vídeos como esse para que você possa ter noção de como foi para uma pessoa, de como foi para outra, né? Dentro da sua realidade, como eu falei, a minha realidade ela é diferente de patrocinadores. Eu não tive ninguém para me apoiar, para me ajudar. Ó, pode continuar insistindo aí na terapia que eu banco a casa pode. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Você vê muitos profissionais aí que saíram da faculdade, já tiraram o CRP, quando viu a agenda já estava cheia. Aí você vai olhar o perfil desses profissionais, são pessoas que puderam financiar, né, a sua evolução profissional, puderam, né? Porque tudo isso aqui, ó, dinheiro, gente. Você chega mais longe se você tiver dinheiro, você é exposta para mais gente se você tiver como pagar por isso, né? O YouTube, o Instagram ou qualquer outra plataforma, ela trabalha. O YouTube não, né? Tô falando ali o Google, né? Ele trabalha com isso aqui, né? Ninguém trabalha de graça, né? Só vão te indicar para alguém se você fizer o financiamento, se você der o dinheirinho para eles, né? Então, assim, quanto mais você puder investir, principalmente no Instagram. Eu investi ali pouco e eu ainda conseguia alcançar, né, pacientes em outros países, né? Então, assim, mas tem que ter o, né? É papo de 50, R$ 100 por dia, né? Para você fazer o seu para você fazer o seu flyer rodar ali nas plataformas e você ter uma visualização maior e o potencial de pacientes aumentam, né? Então, assim, então a psicologia online ela não precisa ser um plano B para você, ela pode ser um plano A, sustentável, potente, né? E que te garanta aí muito mais do que você imaginou. Só que é um processo, gente. Ninguém vai começar do nada e já vai estar com a agenda cheia, né? Exceto quem pode patrocinar. Se você é uma pessoa que dentro da tua realidade não consegue fazer um investimento na sua carreira, na sua profissão, vai devagar, vai no seu tempo. Você não vai perder tempo se você for devagar, você não vai perder tempo se você evitar o processo. Ah, não, eu tenho que juntar dinheiro, vou fazer a divulgação, senão isso te traz mais estresse do que você acaba não curtindo o seu processo de ouvir o paciente, de exercitar a sua escuta ativa. Eu tinha uns pacientes que falavam assim, nossa, parece que está paralisada a câmera. Eu falei assim, não, eu estou te dando atenção, estou te ouvindo, né? Porque meu processo de concentração era tão grande que eu queria que meu paciente entendesse que eu estava ali para ele, por mais que fosse por trás de uma câmera, eu queria que ele sentisse que eu estava dando importância. Nunca trabalhei mal arrumada, sempre impecável. Ah, mas tu está em casa, eu posso estar com chinelo em casa, né? Mas eu vou estar sempre arrumada, porque é como se eu estivesse saindo para trabalhar. Então, eu sempre tive muito capricho pelo meu trabalho. Então, tenha capricho pelo que você está fazendo, ouça seu paciente. Eu ouvi relatos de pacientes que a profissional desligava a ligação, fingia que a conexão estava ruim, e o paciente percebe isso tudo. Tinha paciente que me contou já que já teve atendimentos que a terapeuta dele estava fazendo a unha, né, lixando a unha enquanto estava ouvindo ele. Então, assim, gente, é a falta de interesse, a gente tem que tá para o paciente online como se a gente estivesse no presencial. É difícil, sim, construir conexão com esse paciente. Às vezes, o que a gente faria em uma sessão, 2 sessões ou em um mês, a gente está falando de 3 meses, dependendo do paciente. Né, para ele confiar em você, para ele sentir que outra coisa, fone de ouvido é muito bom porque traz uma segurança maior para o paciente, dele entender que por mais que você esteja em casa, ninguém está ouvindo o que ele está falando, está no seu ouvido. Então, assim, isso traz uma segurança. Tem alguns prontos, se você quiser saber, eu posso gravar um vídeo sobre isso, vocês deixam aqui nos comentários, e eu posso aprofundar um pouquinho mais sobre como você pode agir, mas no geral é ter esse compromisso ético, né, com o seu paciente, de que ele realmente é importante para você, de que você está ali para ouvir. Em resumo, trabalhar no conforto da minha casa é uma bênção que eu agradeço todos os dias. Não somente por trabalhar, ter a minha flexibilidade, ou trabalhar num espaço que eu me sinta segura, que eu não tenha que pegar condução ou trânsito, né? Mas por poder construir uma rotina que faça sentido para mim. Hoje eu consigo fazer atividade física, consigo cuidar dos estudos do meu filho, da alimentação, de tudo com muito mais facilidade, né? Coisas que eu não estaria fazendo se eu estivesse trabalhando para uma empresa, onde eu tivesse que pegar 3 horas de condução para ir, para voltar, né? O quanto da minha vida seria roubado de mim, né? Nessas condições, 3 horas de trânsito, enfim. Então, assim, eu agradeço muito pela minha rotina, pela minha flexibilidade de trabalhar de casa. E se você é essa pessoa que quer também esse estilo de vida, que busca isso também, o que eu tenho para te dizer é possível.
tá? Exige muito esforço, dedicação, perseverança, mas vale a pena, né? Cada tempinho que você gasta se planejando melhor para ter esse estilo de vida. Se você é um psicólogo ou um estudante de psicologia que enxerga que é o seu estilo, né, de atendimento, que é o que te motiva, comenta aqui embaixo o que ainda te trava, né? Quais são as suas dificuldades, né, os seus desafios a respeito disso, que de repente eu posso trazer mais conteúdos falando sobre isso. Então é isso, se esse vídeo te inspirou, né, a começar ou a pensar em começar, comenta aqui. E se você gosta desse universo, né, de psicologia, de reflexões e inspirações, já me siga para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!